E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Como que tá o fim de semana de vocês? Eu tive uma sinapse muito interessante hoje e eu quero compartilhar com vocês antes que eu esqueça, até porque ela conversa com uma pergunta que vocês me fizeram recentemente. Tô muito impactado por esse livro, realmente impactado. Faz muito tempo que eu não dou chance para um romancezinho. Quando você olha para os livros que eu ando lendo, eles são todos de ciência social, história. E aí eu tava meio cansado da densidade dos livros que eu tava lendo. E eu falei, olha, esse livro ele é tão premiado que eu quero saber sobre o que é. E eu comecei a escutar essa história com Kindle e Alexa, que aliás vão acabar fazendo entrar em forma, porque hoje de manhã eu andei por uma hora sem perceber, porque eu achava que tinha dado uns 15 minutos e percebi que já tinha se passado uma hora, de tão absurdo que eu tava na história. E eu acho que essa mecânica vai fazer realmente entrar em forma, porque eu tô sentindo prazer em fazer caminhada. Incrível. Já é 21 de janeiro e eu ainda não desisti das minhas resoluções de ano novo de criar hábitos saudáveis e eu tô sentindo prazer nisso, isso é ótimo. Mas esse livro é interessante o quanto ele foi comovente, ele me deixou emotivo de ponta a ponta. Não sei que parte dele que conversa com a minha história e comigo, mas ele é fortíssimo. Eu não vou ficar dando muito de spoilers, embora eu vá tratar de uma parte que pelo menos essa parte aqui que eu vou tratar vai ser assim, não vai estragar a história não. E aí se vocês quiserem, depois eu volto aqui e a gente fala especificamente sobre a história porque é riquíssima. Então tô dando aí tempo para você ler o livro antes de ver o vídeo, caso você queira, veja aí. Inclusive temos que falar de 1899 também, né? Ahn, a autora ela cria personagens incríveis e ela vai fazendo a revelação da mente deles lentamente. Ela vai contando a história, alternando a perspectiva dos dois sobre o que está acontecendo. Então, é um episódio da Kina e outro do Ledger, e você vai conhecendo os dois e você vai vendo a verdade e o que cada um deles enxerga sobre o que está acontecendo. E é muito difícil você não se apaixonar pelos personagens e falar, puta, que escritora foda de expressar o sentimento deles de maneira tão rica. E que vontade, que admiração pela habilidade dessa escritora. Ah, mas não foi nem isso. A minha sinapse ela aconteceu numa parte muito aleatória que eu quero compartilhar com vocês aqui, que foi no momento em que o Ledger ele contrata a Kina para trabalhar no restaurante dele. Bom, isso é um spoiler e talvez arruine o começo da leitura de vocês, me desculpem por isso. E, e olha que incrível, ele chega no restaurante e ela tá lá e entrega uma coisa para ela. E aí ele quer saber o que é isso que ela recebe. E é um par de fones de ouvido. E esses fones de ouvido que eles cancelam som externo. E aí a Kina diz, você salvou minha vida. É a adaptação, tradução livre aqui, tá, gente? E aí ela coloca os fones de ouvido em volta do pescoço dela e aí ela amarra o avental. Só que esses fones eles não estão conectados com nada e ela não tem nenhum telefone. E aí eu fico confuso, como que ela vai ouvir música com esses fones soltos, assim, plugados em absolutamente nada? Eles poderiam ser Bluetooth, sim, mas eles estavam com fio. Então como que você tem um fone que tem fio e ela não tem celular e aquilo não está conectado em nada? E para que você vai usar esse negócio aí? É, é para barrar o som da música. Você não quer escutar a música porque eles estão num restaurante em que tem aqueles som ambiente, música ambiente. E ela olha pra pia, mas não antes de eu perceber a expressão delas manchar, eu odeio música, ela diz. Como que você odeia música? Existe isso de não gostar de música? Ela olha pra mim por cima dos ombros e diz, porque é triste. E ela cobre os ouvidos e depois ela começa a lavar a louça dela lá. O Ledger, porque aqui a gente tá vendo o mundo pela perspectiva dele, ele fala, cara, música me dá base, música me dá chão. É muito difícil imaginar alguém não ser capaz de se conectar com música, mas isso aqui não tá certa. Porque a grande maioria das músicas, elas são sobre amor e sobre perda.
duas coisas que para ela agora tá difícil de tancar. E aí ele vai lá e vai na máquina de música fazer a playlist e ele começa a escolher as músicas uma a uma. E aí ela fala: eu tenho acesso aqui nessa máquina a milhares de músicas. E aí eu percebo que levaria a noite inteira para eu encontrar algumas músicas que não faria a Kina lembrar de Scott ou da VM de alguma forma. Não tem como não dar spoiler. Então estejam avisados e parem aqui caso vocês queiram ler o livro sem surpresas. A Kina, ela tá de volta na cidade do Scott. Ela é de outro lugar e ela tinha nessa cidade o namorado Scott, só que numa noite em que ela bebeu um pouco, eles sofreram um acidente e ela estava dirigindo e ele morreu. Os dois estavam sem telefone, ela foi buscar ajuda e ela entrou em choque e ela não conseguiu voltar no lugar do acidente. E ela se arrepende profundamente de não ter continuado procurando ajuda e de não ter ficado do lado dele. E ela se arrepende de tudo porque, depois do acidente, ela não estava com pleno domínio da razão. E quando ela descobre que ele morreu porque a polícia chega na casa dela, ela fica tão desolada, ela fica tão devastada porque ela não tem pai, ela não se dá bem com a mãe, ela não tem nada na vida. Parece alguém aí que eu conheço. Com, sei lá, uns 19 anos. Ela tá tão sozinha na vida que ela não se defende e ela se deixa prender. E ela é levada à corte e ela não quer se defender. Quando ela tem que enfrentar os pais do falecido namorado, ela não conta a versão dela, ela silencia, ela se defende. E aí quando pedem para ela fazer uma carta alegando a inocência dela, por ela não ter tido intenção de fazer aquilo, ela não preenche essa carta e ela vai presa. E ela é condenada a 5 anos de cadeia. Só que na cadeia, ela descobre que ela tá grávida da Dean. E ela perde a guarda dessa criança porque ela só sai da prisão para dar luz a essa criança para que ela seja tomada, para que a criança seja tomada dela e entregue aos avós paternos. Então, quando ela sai da cadeia, e nessa época a Dean já tinha 5 anos, ela não tem nada no mundo. Ela só tem ressentimento, dor e remorso e arrependimento, e ela pega todo o dinheiro que ela tem e vai para a cidade do Scott, onde os pais dele cuidam da filha dela, e ela não tem um telefone, não tem emprego, não tem absolutamente nada. E aí o Ledger, ele fala, ela tem razão. No final, se você não tem nada de bom acontecendo na sua vida, então parece que toda música é deprimente, não importa sobre o que ela seja. E conversando com onde vocês me diz que em alguns momentos da nossa vida a gente não tem absolutamente alegria nenhuma na vida. Existem momentos em que a gente está com a vida parecida com a da Kina, o que não significa que o mundo seja do jeito que a gente vê no momento que a gente está. Eu falo isso por experiência própria, e por experiência própria eu consigo entender a Kina e eu consigo entender esse cara também. Então eu trouxe para vocês aqui um filme muito velho, que vocês perderam nos anos 80. Porque nos anos 80 esse filme ele já era velho, porque ele era de 65. E ele conta a história de uma época mais velha ainda, porque ele conta uma história dos anos 30, de 1930, 1939, 40, alguma coisa assim. E o que acontece nesse Sound of the Music, em português, esse filme chama A Noviça Rebelde, porque essa mina aqui, ela é uma noviça. Ela cresceu num convento e depois ela vai trabalhar de babá na casa desse cara.
E esse cara, ele é um militar e ele tem 7 filhos e ele é viúvo. Imagina como funciona a cabeça de um cara que, sendo militar, em 1939, na Áustria, está prestes a ir para a guerra, que está na iminência de acontecer, e todo mundo já sabe que isso vai ser inevitável ali naquela região, mesmo naquela época. Como que é numa época em que você sabe que você vai ter que deixar sua família para a guerra, você lida com 7 filhos depois de ter perdido a sua esposa. Ele, por ser militar, ele tem uma educação militar. Veja a época que a gente está aí, né? A gente está jogando o olhar de 1965 sobre a década de 30. Ele mantém uma disciplina muito rígida na casa dele. E quando chega essa noviça, ele espera dela um comportamento rígido tal qual no convento. Só que não é o que acontece. Por quê? Porque a noviça é rebelde, ora. E ela começa a colocar a música de volta na vida dele. E a música era uma coisa que estava banida daquela casa. Entre todas as regras e todo o comportamento militar que eles tinham ali dentro, eles não tinham música nenhuma. E alguns trechos desse filme, eles são simplesmente incríveis, como o momento em que ele chega na casa dele e aí eles estão cantando e passeando de barco e ele fica muito indignado de pegar a babá fazendo isso, e principalmente depois de ter essa cena toda. Ele repreende todo mundo. Essa daqui é a mina que ele tá pegando e que provavelmente vai casar com ela. E manda todo mundo de volta para casa. E ele entra numa discussão muito severa com a noviça. E ele a despede. Ele fala: arruma suas coisas aí e vai embora, porque você tá cagando o rolê. Eu quero disciplina nos meus filhos. Você tá colocando um monte de pano de chão na cabeça deles, tá me envergonhando perante a sociedade. E de repente ele escuta um barulho dentro de casa. E ele pergunta: mas que porra é essa? A conversa entre esses dois, gente, é uma coisa extremamente fofa. Mas o que acontece depois dessa conversa, em que ela fala o quanto ele precisava estar presente e o quanto os filhos dele precisavam da presença dele, e ele não conseguia estar presente porque ele ainda estava passando pelo luto da esposa dele. Ele simplesmente se surpreende com o fato de, mesmo depois da perda da mãe, que era o centro da casa, ela se surpreende com o fato das crianças conseguirem se organizar e cantar e tocar para a visitante, que seria a futura madrasta deles. E aqui acontece uma mudança na história, porque quando os filhos eles olham com medo do pai severo, que tinha proibido que esse tipo de coisa acontecesse na casa, eles acham que eles vão levar bronca, mas aí, de uma vontade incontrolável e de dentro dele, começa a sair música e ele começa a cantar com as crianças. E no fundo, e aí assim, quando a babá ela vai juntar os trapos dela para ir embora, ele tem essa fala que é bem marcante. House. Brought music back into the house. E é isso mesmo. Brought music back into the house. Eu tô nesse site que eu nunca tinha visto antes, porque no YouTube eu não achei esse trecho. Ele pede para ela ficar, ele agradece pelo trabalho que ele fez, ele diz que ele foi injusto, e ele fala: você trouxe música de volta a essa casa. E olha que interessante, quando ele diz: você trouxe música de volta a essa casa, é como se ele dissesse: você trouxe vida de volta a essa casa, porque ela estava completamente apagada e a minha dor pela perda da minha esposa fez com que eu afetasse todo mundo, inclusive as crianças. E para elas é difícil perder a mãe, e é mais difícil ainda se eu não permitir que a música volte. E a partir daqui a família floresce e eles vão para uma apresentação, e toda a história ela é muito bonita. É que é uma outra pegada. Em década de TikTok, você não senta para assistir
um filme desse com esse ritmo que ele tem, que é muito lento para os nossos tempos de hoje. Mas aí, por que eu estou citando isso? Teve uma época da minha vida em que eu vi qualquer música, não importa qual fosse, me cortava a alma. Por quê? Porque toda música, ela de fato, ela fala sobre amor, quer seja ele bem sucedido ou mal sucedido, e geralmente as músicas falam sobre perda. Geralmente é para acalmar o espírito, ou geralmente é para conversar com o momento que você está vivendo. E às vezes você é colocado no fundo do poço, e no fundo do poço você sente que nada de bom no mundo foi feito para você e que você não merece nada daquilo. E aí a felicidade dos outros te dói porque você não consegue alcançá-la, e a dor, e as músicas que falam sobre dor e sobre perda, elas te rasgam a alma porque elas evidenciam aquilo que você está vivendo. Então, se você está nesse momento em que você não consegue achar graça nenhuma na vida, e esperança nenhuma na vida, assista esse filme e veja a recuperação do grief, né? do luto desse cara. E veja nessa personagem aqui, né, também, o quanto ela tava numa vida de merda, mas depois ela consegue trazer a música de volta para a vida dela, principalmente quando ela consegue reconstruir, ou aliás, construir um caminho para a família do ex-namorado, que vai fazer com que ela tenha contato com a filha e com os sogros. Em momentos de desespero, em que você não tem ideia de como é que você vai parar de sentir dor, dá vontade de você fugir pelo caminho mais fácil, que é colocar um fim em tudo. E é um caminho que eu poderia ter seguido se eu não tivesse ciência da necessidade de eu cuidar da minha irmã nas piores fases da minha vida. Mas aí você fica, e eventualmente as coisas se acertam, e de repente você desenvolve determinados valores, e esses valores começam a ser reconhecidos pela sociedade, pelas pessoas à sua volta, e você constrói o seu mundo e as suas relações e as suas conexões, e você constrói nesse mundo caótico uma ilha saudável para você. E aí você começa a se curar, porque depois que você alcança compreensão e você se desenvolve, você consegue de fato superar a dor vivida, e com a superação vem a possibilidade do perdão, de perdoar as pessoas que te fizeram mal e se perdoar por ter causado mal a outras pessoas. E aí você se liberta e a sua alma ela começa a se desenvenenar, e aí você deixa de ser amargo, deixa de estar amargo, e deixa de somente conseguir ver o mundo pelo prisma ruim, e aí você começa a florescer. É muito triste que hoje a gente esteja num mundo em que os momentos de dor, os momentos de amargura, os momentos de sofrimento das pessoas sejam capitalizados em canais para fazer com que as pessoas tenham ainda cada vez mais ressentimento. Para quê? Para poder usar a dor dessas pessoas para seduzi-las e para usá-las de massa de manobra para conseguir alguma coisa. Isso é muito triste. Mas havendo a possibilidade de encontrar uma saída para tudo isso, depois que você vive tudo isso e depois que você sai dessa situação, você percebe que o problema não era o mundo, que não é o mundo que não tem cor. Isso quem já teve depressão sabe como é, e quem sofre de depressão crônica também sabe o que isso quer dizer. Que às vezes você olha para o mundo e não consegue enxergar cores nele, você olha para os sentimentos e não consegue enxergar cores nele, você não consegue achar graça nenhuma na sua existência. Só que se você segue e supera esse momento, você consegue olhar para trás e falar: o problema não estava com o mundo. Ou seja, meu ano de 1999, meu ano de 2004, os piores anos da minha vida, quando eu olho para trás, eu percebo, não era o mundo que estava sem cor e não era o mundo que estava uma desgraça, é que eu estava vivendo uma fase muito ruim, que me deu experiência, que me fortaleceu e que me preparou para todos os anos que vieram depois. Mas passado esse momento, eu tenho momentos sim em que eu consigo escutar a música e sentir um imenso prazer nela, e falar: que bom que eu trilhei esse caminho e agora eu consigo construir para mim
relações do jeito que eu quero. E mesmo que sobre aí uma depressão crônica, que tire o tempero, que tire a cor das coisas em muitos momentos da sua vida, em outros você consegue olhar e enxergar nitidamente as cores no presente e no passado. E aí você fala, que bom que eu construí essa vida para mim, que bom que eu cheguei aqui. E aí você começa a ser capaz de criar um ambiente onde a sua família floresce, ao ponto de você fazer uma apresentação para um grande público e se tornar um modelo. Esse livro, essa história, ela vem de um livro editor, uma história muito bonita. E aí você percebe que o tempo ele vai passando e a gente tem a ideia de que o que ficou para trás é velho. Por quê? Porque não existe tecnologia, porque não está em 4K, porque não tem sofisticação. Mas esses sentimentos que você luta para entender hoje, eles são humanos. A tecnologia, não. As imagens 4K, não. É artificial, é criado, embora seja lindo e bonito. Agora, determinados sentimentos que a gente tem, eles são humanos e eles já foram vividos por imensas gerações. Então, quando você pega um clássico dessa época, você consegue reconhecer que realmente existem coisas preciosíssimas ali a serem descobertas. E através dos sentimentos de pessoas de 80 anos atrás que foram traduzidos e reproduzidos 60 anos atrás, você consegue entender exatamente o que você está sentindo hoje. E ao ler biografias e ao ler histórias e a escutar escritas majestosas como a desse livro aqui, você pode perceber que aquilo que você está sentindo hoje, essa dor que você está sentindo hoje, não te faz a única pessoa amaldiçoada na humanidade por estar sofrendo o que você está sofrendo. E você entende que muito desse sofrimento é humano e que se outras pessoas conseguiram superar, talvez você também consiga. Então, se você estiver num momento difícil da sua vida, eu desejo do fundo do coração que você consiga trazer a música de volta para ela. E que uma vez que você recupere a música na sua vida, que você consiga mantê-la. É isso. Nada mais a dizer. Espero que seja útil. Grande abraço.